Pessoal, eu vou falar de um projeto de lei curioso que está caminhando na Câmara ainda, tá? Aliás, foi aprovado na Câmara, vai ser encaminhado ao Senado, que criminaliza você deixar mulher triste. É isso daí. Essa notícia foi sugerida por outro cara, obrigado aí a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo aqui ao nosso vídeo. Se você gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente tem visto esse movimento já há bastante tempo, né, em que a legislação brasileira abandonou a ideia da isonomia. Na Constituição Nacional havia aquela ideia de que homens e mulheres são iguais, mas isso foi abandonado na legislação. Hoje nós temos já um grande número de crimes que referem-se exclusivamente a vítimas mulheres, ou seja, você tira automaticamente a isonomia legal das pessoas aí, porque você trata uma classe, um gênero, de uma forma diferente de outros, né? Eu não vou entrar no detalhe se isso aqui é justo ou não, é óbvio que violência contra a mulher é um absurdo completo. Daí a dizer que justifica você quebrar a isonomia, vai toda uma outra discussão em que eu vou resumir aqui dizendo que eu acho que não. Mas enfim, o pior não é isso. O pior é que isso não é apenas um fato que aconteceu no passado, mas uma tendência que tem se observado na legislação brasileira, e não só aqui, em outros países também, né? Eu não preciso falar sobre a visão libertária sobre a coisa, porque é óbvio que, do ponto de vista libertário, os direitos são naturais, esse negócio de direito, papelzinho rabiscado por deputado, isso não vale nada, então não muda nada, homens e mulheres são e sempre serão iguais entre si, tendo os mesmos direitos e as mesmas eventuais limitações em propriedades privadas e ações que fazem na sociedade, né? No final das contas, você tem alguns direitos naturais, direito à propriedade privada, ao próprio corpo, à sua liberdade, à liberdade de expressão, e fora isso, todo o resto você tem que fazer contratos em que você vai combinar de livre, espontânea vontade com outras pessoas, obrigações da sua parte, da parte das outras pessoas e coisa e tal. E como em qualquer negócio, qualquer interação humana, você pode ter interações que vão ter sucesso, que você vai ganhar com aquilo, tem interações em que ambas as partes, o ideal, na verdade, são as interações em que ambas as partes ganham, ambas as partes crescem, mas é inevitável, a vida realmente tem percalços, todos nós sabemos disso, então vão haver também interações em que uma parte perde ou que ambas as partes saem perdendo na interação, né? E o problema disso é justamente que os deputados e os políticos em geral conhecem uma verdade fundamental sobre sociedades humanas, que eu já falei aqui num vídeo chamado Como Ofender Religião e Ensinar Libertarianismo ao mesmo tempo. É um vídeo meio antigo, eu vou botar o link dele aqui, em que eu faço uma tese muito simples sobre a evolução da sociedade humana. E a tese é a seguinte: quem decide o futuro da sociedade humana, em última análise, são as mulheres. A verdade é essa. Embora nós homens tenhamos talvez uma posição preponderante hoje em dia, sejamos mais fortes fisicamente em algumas situações, ou tenhamos algum tipo de talvez poder maior sobre as mulheres, segundo alegam inclusive os esquerdistas, né, que a sociedade é machista e coisa e tal. Se você observar a história humana, existe uma constante que é: a mulher tem a chave para a próxima geração. A mulher tem, na verdade, o futuro da humanidade. No final das contas, inevitavelmente, o que as mulheres decidem fazer, os homens ou seguem o que elas querem fazer ou não deixam descendentes. Então, no final das contas, a sociedade sempre evolui para o lado que as mulheres querem. E como você está sabendo, os governos estão percebendo que estão perdendo o poder, estão percebendo cada vez mais que não tem tanto poder assim sobre a sociedade, então talvez por isso esse interesse tão grande em atrair mulheres para o lado do governo, para dar força, atrair mulheres para a ideia do estatismo. Pode ser que seja essa a estratégia deles no final das contas, né? Então, a gente tem aqui um PL que é bastante curioso, né? Ou seja, de novo, ressaltando, embora lógico que eu condeno violência contra a mulher, violência contra qualquer pessoa é algo extremamente errado. O erro da legislação tipificar crimes como feminicídio está justamente em dizer que existem pessoas, então, de classes diferentes. Então, um crime contra um homem não é também ruim? A morte de um homem não é tão ruim quanto a morte de uma mulher, é isso?
isso não faz muito sentido, isso tira de fato a igualdade, a isonomia das pessoas. E agora você tem um outro caso desse, que é mais preocupante por um outro aspecto. Então, olha aqui, tá, o PL 662, desculpa, 6622 de 2013 chegou agora, foi aprovado pela Câmara dos Deputados e será encaminhado ao Senado Federal. Ele contém a seguinte tipificação de crime, artigo 147b. Causar dano emocional à mulher que prejudique o seu pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Pena 6 meses, reclusão de 6 meses a 2 anos e multa se a conduta não constituir crime mais grave. Então vamos dar uma olhada na tipificação desse crime aqui, que é uma coisa bastante complexa. Olha só, a primeira coisa, o primeiro grande problema que é causar dano emocional à mulher, ou seja, o tipo penal é exclusivo para mulheres. Veja, isso não é um chamado crime próprio, porque o crime próprio, na verdade, especifica o agente ativo do crime, quem faz o crime. E aqui, no caso, não está especificando isso. Repara que o agente do crime, quem comete esse crime, pode ser tanto um homem quanto uma mulher. Aqui, o crime especifica apenas a vítima, o sujeito passivo do crime, que, tal como no feminicídio e em outros crimes similares a esse, deve ser uma mulher, né? E daí, além disso, ele coloca algumas coisas extremamente ambíguas aqui. Por exemplo, causar dano emocional à mulher que prejudique e perturbe o seu pleno desenvolvimento. Exatamente o que significa isso? Que tipo de crime emocional, que tipo de ato emocional, que dano emocional é esse que prejudique ou perturbe o seu pleno desenvolvimento? É uma coisa realmente que é complicada de você determinar. Qualquer ato triste na sua vida, qualquer percalço que você passe na sua vida, é algo que prejudica o seu desenvolvimento, que te atrapalha, te deixa triste por alguns dias. Isso é uma coisa que faz parte da natureza humana. Então, em última análise, o que ele está dizendo aqui é que, por exemplo, você terminar com a sua namorada pode ser considerado, pode ser enquadrado nisso daqui. Suponha que a sua namorada não queira terminar com você e fique muito chateada com o fato de você estar terminando com ela. Ela pode alegar que isso perturbou o pleno desenvolvimento dela, e repara, perturbe, ou seja, basta uma perturbação do desenvolvimento pleno dela, ela ficou alguns dias triste em casa e pronto, já constitui a raiz do crime aqui, né? E mais, se você disser aqui que, ok, se você controlar, tem ainda dentro do tipo penal, que isso tem que ser mediante ameaça, constrangimento, humilhação e coisa e tal. Então tem um monte de coisas aqui, você terminar com uma pessoa, em tese, não está aqui, mas ele fala aqui também em qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação, o que faz com que toda essa outra parte aqui do tipo penal seja irrelevante, porque ele já fala em dano emocional aqui, e lógico, dano emocional, entende-se que também isso afeta de alguma forma a saúde psicológica e autodeterminação, né? Ela queria continuar namorando você, você não quer mais namorar ela. Então pronto, a autodeterminação dela acabou aqui, você feriu a autodeterminação dela, está no tipo penal. Em última análise, estão criminalizando isso. Mas não é só isso, tá? Eu vou discordar aqui com a devida vênia aqui do Dr. Igor Pereira, que assinou esse artigo aqui. Eu vou discordar em que ele fala aqui em alguns pontos que o problema é a interpretação analógica do crime, né? Por analogia e coisa e tal. Em tese, em crimes penais, em tipos penais, não se admite analogia. Mas o fato é que, neste caso aqui, você tem uma descrição tão aberta do tipo penal, tão ampla, que realmente cabe praticamente qualquer coisa aqui. Quer ver um outro aspecto que está também nesse crime aqui? A questão de relações no trabalho. Repara, não está falando aqui em momento algum que isso se refere apenas a casos entre namorados e namoradas, maridos e mulheres, enfim, entre casais. Está falando aqui meramente causar dano emocional à mulher, qualquer dano emocional.
o que significa que um chefe fazendo uma repreensão numa funcionária pode caracterizar dano emocional a ela, me parece óbvio, e no final das contas, da mesma forma, isso pode cair nesse tipo penal aqui. Você fala, poxa, mas não é um absurdo o chefe humilhar a funcionária, humilhar a pessoa? Não, é lógico, eu acho que é terrível isso. Só que isso já está tipificado, você já tem o crime de assédio moral, assédio sexual, isso tudo já está tipificado. Isso daqui é um tipo penal ainda mais amplo contra a mulher, que vai além do assédio moral, além do assédio sexual, que já estão tipificados hoje em dia. Sim, um chefe perseguir uma funcionária, seguidamente negar promoção a ela, esse tipo de coisa, isso é considerado assédio moral. Tem já lei sobre isso, tem já crime sobre isso, já é tipificado hoje. Isso aqui vai além. Ele meramente causar dano emocional que perturbe. Repara o verbo usado no tipo penal. Perturbar. Não quer dizer que seja um dano permanente, que seja alguma coisa que vá causar um impacto de grande monta, é meramente perturbar o desenvolvimento emocional dela, o pleno desenvolvimento, que já é suficiente para atingir o tipo penal e, portanto, já é suficiente para a condenação. Existe um motivo pelo qual a isonomia é algo desejável num ordenamento jurídico, né? Que é o primeiro fato da ética, né, que eticamente nós todos somos seres humanos, todos nós merecemos respeito à nossa propriedade privada, ao nosso corpo. Não é só, dano emocional não é algo ruim só para a mulher, é algo ruim para o homem também. Então tem todo o ponto de vista ético disso daí, mas existe um ponto de vista também utilitário do porquê a isonomia é uma coisa positiva. Porque, de fato, o que acontece? Quando o governo começa a proteger demais uma determinada classe de pessoas, isso gera reações de outras pessoas. Isso vai gerar proteção na sociedade justamente para evitar a violência governamental. Então, por exemplo, esse tipo de lei que dá direitos maiores à mulher, que dá uma interpretação maior, uma distinção legal em relação ao homem, acaba gerando na sociedade um efeito reverso, que é as pessoas diminuírem a sua exposição a esse risco. Repara, quem pode cometer esse crime é qualquer pessoa, inclusive mulheres, tá? Então, se você aí, amiga de uma mulher, fizer alguma coisa com ela que deixa ela triste, em tese, ela pode também te processar. Não são só homens que podem ser acusados deste crime, não. Mulheres também podem ser acusadas. O que começa a acontecer aqui? É a mesma situação que já está acontecendo, que a gente já está vendo acontecer no mercado de trabalho. Por exemplo, saiu uma pesquisa lá nos Estados Unidos que homens não aceitam mais fazer mentoria de mulher. Mentoria, para quem não sabe, numa grande organização, uma pessoa que já é um funcionário experiente, uma pessoa que tem uma posição de poder e coisa e tal, ele pega um funcionário menos graduado da empresa e ajuda essa pessoa a entender como melhorar em termos de trabalho e coisa e tal. Qual que é o problema disso? Esse tipo de relação envolve as pessoas se encontrarem e terem conversas e coisa e tal, e terem aconselhamento, e eventualmente resulta em mulheres, e mais do que isso, aconselhamentos e repreensões também. O mentor ele tem que falar, olha só, você está fazendo merda, você não devia fazer isso, você devia fazer dessa outra forma, você está errado nisso daqui. E o que fatalmente começou a acontecer? Começou a acontecer acusações de assédio moral quando era uma funcionária com um mentor homem. E o problema também aparecia em mulheres com mentores mulheres. Então você, como a justiça, as leis, a lei de assédio moral acaba tendo, mesmo que não esteja escrito na lei de assédio moral, acaba tendo uma propensão maior de favorecer a vítima mulher, de encarar a vítima mulher como algo pior. O que começou a acontecer? Bom, nos Estados Unidos ninguém mais aceita mentoria de mulheres na carreira. E isso é um problema para as mulheres. Por que as pessoas não aceitam? Porque, bom, assim, você não sabe, né? Aquela pessoa agora tem um Estado por trás dela, é melhor para você não assumir esse risco. Você já tem há bastante tempo a prática de jamais ficarem numa mesma sala um homem e uma mulher numa empresa. Nenhuma empresa mais permite isso. Toda vez que tem reunião, um homem com uma mulher tem que ter mais uma pessoa presente para evitar problemas de acusação de assédio sexual ou assédio moral ou esse tipo de coisa. Você pode achar, não, é muito justo, porque tem mesmo situações em que o homem ataca a mulher e coisa e tal, e é verdade, isso é terrível, não estou dizendo que isso não seja ruim.
O problema é as pessoas estarem achando que essas leis estatais resolvem esse problema. Esse é o ponto. Tratar pessoas de forma diferente na lei estatal não resolve. Vocês lembram daquele meme dos caixotinhos, do pessoal vendo o jogo do caixotinho? É o que o pessoal fala, que é aquele negócio, ah não, a justiça é diferente de equidade, a gente tem que tratar as pessoas diferentes conforme o tipo de pessoa. O grande erro nessa história deles é achar que a lei fazendo isso resolve alguma coisa. Não resolve. Lei fazendo isso prejudica a pessoa que eles pretendem ajudar. Lei, na verdade, é uma imposição violenta do Estado sobre a sociedade. Não funciona para basicamente nada. Então, é uma idiotice achar que resolveria esse grau de problema você criar leis nesse sentido. Ao contrário, você gera reação que pode ser muito pior. E é o que a gente vem vendo acontecer, né? Por que hoje em dia as mulheres têm uma série de direitos trabalhistas além dos homens? Alguns desses direitos acabam sendo pagos pela própria empresa e, como resultado disso, você tem um monte de empresas que as mulheres têm mais dificuldade de achar emprego. Tipicamente, as empresas preferem colocar um homem, por quê? Não porque faça alguma diferença, porque homens sejam melhores que mulheres, não, nada disso, todo mundo sabe que, aliás, em várias profissões as mulheres são muito melhores do que os homens. O problema é, do ponto de vista econômico, para a empresa fica caro manter um funcionário mulher, principalmente pequenos negócios, porque você tem uma série de favores do Estado às mulheres, uma série de benefícios às mulheres que muitas vezes prejudicam a própria empresa. Então, esse tipo de lei acaba gerando uma reação na sociedade, né? E é um fato que hoje em dia você já tem esse tipo de coisa, já tem esse tipo de reação em muitas situações de pessoas que evitam esse tipo de problema. Então, no final das contas, essa coisa aqui, esse tipo de lei, o que vai fazer? Vai gerar mais um impedimento, mais uma dificuldade para mulheres terem empregos, terem relacionamentos de qualquer tipo. Veja, começa a ficar arriscado você fazer amizade com uma mulher. Eu não estou dizendo que todas as mulheres fariam isso, de te botar na justiça e coisa e tal. Lógico que não, eu sei que não. 99,9% das mulheres são pessoas excelentes, que sabem que isso aqui é uma besteira, que não vão entrar na justiça por qualquer coisa. Mas repara o que acontece aqui, você aumenta o risco. Se a mulher ficar chateada contigo, ela pode te colocar na justiça de qualquer jeito. No mínimo, vai te dar uma dor de cabeça danada. No mínimo, tu vai ter que ir no tribunal, vai ter que responder a processo, vai ter que contratar advogado, vai ter uma dor de cabeça danada. Felizmente, a pena de reclusão é de 6 meses a 2 anos, o que não cabe prisão preventiva, e mesmo que você seja condenado, em último caso, 2 anos, se você for primário, condenado a 2 anos, isso pode ser trocado por cesta básica, por prestação de serviço comunitário, por alguma outra pena alternativa. Ainda assim, a dor de cabeça que você vai ter com isso, meu amigo, é enorme. E o pior é o que eu estou falando. O pior é o retorno que isso vai ter para as mulheres. Ou seja, de situação em que a mulher vai ser preterida, as pessoas vão evitar contato com elas em virtude desse tipo de lei que protege elas excessivamente. O erro daquela história de equidade e de justiça, não sei o que lá, é que lei não resolve isso. Eles usam aquilo como desculpa para fazer leis privilegiando determinados tipos. No final das contas, isso não resolve o problema, só cria mais problemas para a pessoa que eles pretendem ajudar. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.